exame toxicológico. E essa aí tem dado o que falar, hein? Prazo para regularizar, quem precisa fazer, EAR tem que fazer, quem pode ser multado e quando começa a fiscalizar. Caramba! Vamos lá, eu respondo um, você responde a outra. Hein? Prazo para regularizar. Bom, foi dado até o dia 28 de dezembro para o pessoal regularizar. Quem precisa, então, 28 de dezembro já passou, né? Estou falando isso aqui, quem estava com o exame vencido, tá, gente? Tem gente que fica assim, será que eu preciso fazer? Gente, daqui a pouco eu não vou responder, quem precisa fazer, tá? Então, vamos por etapa. O prazo para regularizar era até 28 de dezembro de 2023. Já passou. Já está em situação de infração, se você não fez o seu toxicológico. Quem precisa fazer, Gleides? Categorias. Quais as categorias? Olha, categoria C, D ou E. E um detalhe importante, o pessoal questiona muito isso e fala muito do EAR. O Exército de Atividade Remunerada. Eu tenho D, que é a próxima pergunta. Ó. Pois é. Pronto, já emenda, né? C, D ou E. A e B precisa? Não. Aí vem essa questão do EAR. EAR tem que fazer. O EAR é indiferente nesse caso. Antes da mudança que nós tivemos em junho, realmente era relevante, né? Ter o EAR ou não para a chamada multa de balcão. Mas hoje, assim, eu, por exemplo, tenho D e não tenho EAR. Eu preciso fazer. E aí uma pessoa que tem AB e tem a EAR, que é até, de certa forma, incoerente, o taxista, por exemplo, tem B, ele exerce uma atividade remunerada, tem o EAR, ele não precisa fazer. Né? Então, o fato de ter EAR ou não ter EAR é indiferente. Esquece essa informação. Isso, para fins toxicológicos, não importa nada. O que importa é a categoria da sua habilitação. E só a categoria da sua habilitação. Essa é a única coisa que importa. Você taxativo, ó. A única coisa que define se você precisa fazer o toxicológico ou não é a categoria da sua habilitação. Vou falar mais uma vez, que é para ficar bem fixado. A única coisa que define se você precisa fazer o toxicológico ou não é a categoria da sua habilitação. Guardou, né, miserável? Pois é, então você vai olhar para a sua habilitação, está lá. Categoria A, não precisa. Por que não precisa? Porque eu falei só, o Gleidson falou, né? Só C, D ou E. C, D ou E, só essas categorias. Mas eu tenho categoria A e tenho atividade remunerada. Isso não interessa, falei agora há pouco. A única coisa que interessa é a categoria. É C, D ou E? Tem que fazer. Se não é C, D ou E, não importa se você tem atividade remunerada, se você trabalha de motoboy, não interessa o que você faz. Se você não tem categoria C, D ou E, não precisa fazer o toxicológico. Categoria B, não precisa fazer toxicológico. Mesma coisa, não interessa se tem AR ou se não tem. Entrou na categoria C, dali para frente, tem que fazer o toxicológico. Quando que eu tenho que fazer? Na obtenção ou renovação da habilitação, na categoria C, D ou E. Vai tirar essa categoria, C, D ou E? Tem que fazer o toxicológico. Vai renovar essa categoria? Tem que fazer o toxicológico. E a cada 2 anos e meio. Para você saber se você precisa fazer ou não, tem 2 formas. A mais fácil é olhar na sua CDT, Carteira Digital de Trânsito. Lá ela fala quando é que você tem que fazer. Mas se você não tem CDT, pega a sua habilitação e olha. Qual foi a última vez que renovou a sua carteira de habilitação? Já tem mais de 2 anos e meio? Se já tiver mais de 2 anos e meio, então você já está irregular no toxicológico. Tem que fazer o toxicológico periódico. É aquele de 2 anos e meio, 2 anos e meio. Estando irregular, o prazo para regularizar é até 28 de dezembro de 2023. Já venceu. Só para ilustrar aqui, na minha, não sei se vai dar para ver, ó. Eu renovei minha habilitação em dezembro e aí fiz o exame toxicológico. Então, ele vai agora até 2026, ó, 9 de junho de 2026, está lá. Boa, isso aí. Próxima aí, dentro dessa mesma pergunta, quem pode ser multado? Fala, Gleidson. Olha, quem é flagrado, existem 3 infrações, na verdade, né? A primeira delas é a do artigo 165B, que é aquela pessoa que é flagrada conduzindo o veículo, qualquer categoria. Isso é muito importante, não é, Ronaldo? Porque antes da mudança em junho, o que acontecia? Só era autuado quem tinha categoria CDOE, não fazia o exame, era flagrado conduzindo um veículo categoria CDOE. Caminhão, se eu tivesse, se eu não tivesse feito o exame, tendo D, e fosse flagrado conduzindo meu automóvel, não era infração. Hoje é. Então, se eu tiver categoria CDOE, não fizer o exame, e for flagrado conduzindo depois dos 30 dias do prazo limite para fazer esse exame, aí eu estou cometendo essa infração. É o meu caso. Ó. Eu tenho carteira E. Então, quer dizer, eu sou obrigado a fazer o toxicológico. CDOE é obrigado.
Só que se eu não for pego dirigindo uma carreta, um caminhão, um ônibus, mas se eu for pego dirigindo a minha moto, conduzindo a minha moto com o toxicológico vencido, eu posso ser multado. Porque eu tenho carteira CDOE, deveria ter feito toxicológico, não estou dirigindo caminhão, ônibus ou carreta, mas eu estou irregular com toxicológico. Então eu vou tomar multa mesmo dirigindo a minha moto, mesmo dirigindo o meu carro. Exatamente. E é essa mudança que está fazendo muita confusão. Isso. E aí um detalhe, quem estava com o exame vencido, quando a lei, essas modificações que a gente está falando, ela foi publicada em junho do ano passado, junho de 2023, foi concedido um prazo até 28 de dezembro de 2023 para que as pessoas pudessem regularizar essa situação. Então, para as pessoas que estavam com o exame vencido, 28 de dezembro passou a ser o prazo de vencimento para a regularização da situação. Então, você tem 30 dias. Isso, inclusive, a Senatran, Ronaldo, até publicou no site deles, a Secretaria Nacional de Trânsito, deixando claro que, olha, 28 de dezembro, está lá. Passou 30 dias, então, a partir de 28 de janeiro, caracterizaria a infração. Aí você já respondeu a próxima pergunta. Quando começa a fiscalização? 28 de janeiro agora. E aí um detalhe importante, que muita gente pergunta, minha habilitação ela está em dia, mas meu exame toxicológico só se vence, sei lá, em março. Eu preciso fazer o exame agora, como é que funciona? Você só faz quando o seu exame se vencer, não precisa antecipar o exame. Sei lá, venceu 14 de março, meu aniversário, venceu 14 de março o exame, então você tem ainda 30 dias para poder providenciar a renovação. Aí imagina, dia 20 de abril a pessoa foi flagrada dirigindo, não fez o exame. Então veja, são mais de 30 dias do prazo, aí você está cometendo a infração, tá certo? A outra infração existente é a do artigo 65C, que é o cara que fez o exame, o resultado deu positivo, e ele foi flagrado conduzindo qualquer veículo. Constou a utilização de entorpecente. Exatamente. Aí é infração também, detalhe, da mesma forma, conduzindo qualquer veículo. E vem o artigo 65D, que é uma terceira infração, essa é a mais polêmica. A mais polêmica, né, que é a chamada multa de balcão. Por que multa de balcão? Porque, diferentemente das outras, ela não é constatada pelo agente da autoridade de trânsito na rua. Ela é constatada pelo Detran lá no próprio órgão, por isso que é chamada de multa de balcão. Quando é que ela acontece? E aí faço só uma observação. Né? A multa de balcão, que é o fato da pessoa ter que fazer o exame e não fez, independentemente de conduzir ou não, vai ser autuado. Durante a tramitação do projeto, quando ele foi aprovado e foi para a sanção presidencial, o presidente da República, inclusive, vetou esse artigo 65D. Só que aí o veto presidencial precisa ser apreciado pelo Congresso Nacional. E o Congresso acabou derrubando esse veto, trazendo de volta, ressuscitando a tal multa de balcão. Então, ela voltou. Então ela existe, tem gente noticiando. O problema é que o presidente vetou. Aí a mídia vai noticiando, agora não existe mais a multa de balcão. E você vai fazer aquela pesquisa no Google e cai dentro dessa matéria, não existe mais a multa de balcão, porque o presidente tinha vetado. Só que o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente. Hoje, ela voltou a existir. Se você pegar o Código de Trânsito Brasileiro atualizado, você vai ver lá, artigo 165D. Existe a multa de balcão. Ela só não está sendo aplicada ainda na prática por dois motivos. Questão de prazo, né, que a partir de 28 de janeiro começa a fiscalização. E estão abençoados buzinando aí na sua porta. Aqui, né? Cara, aqui, explica ele lá que é infração. 227. E também porque alguns quesitos técnicos, questão da ficha de fiscalização dessa infração ainda não foi definida. Então precisa existir essa ficha de fiscalização com o código da infração, e alguns outros elementos ali que ainda precisam ser definidos. Como, por exemplo, o Gleidson, eu imagino que ele fosse explicar, quando é que essa multa será aplicada? É só no ato da renovação da CNH ou no 31º dia após irregular já caberia a autuação? Então, hoje está aberto. E eu imagino que a partir do 31º dia já é possível você ser multado. O que está levando, inclusive, a mídia a divulgar agora que é uma multa automática. Deu 30 dias de vencido. Não fez? No 31º, a multa é automática. Não é bem assim, não. A multa não, a autuação seria, né? Isso, mas você já está em condição de infração, então já pode estar correndo um processo administrativo para você pagar essa multa aí, que é de quase R$ 1.500. Então se liga nisso. Tem carteira CDOE, vai lá e faz o raio do toxicológico. Ou então, se você não usa mais essa carteira, não precisa dela, rebaixa a sua categoria para B e pronto, vai dirigir seu automóvel e ser feliz. Ok? É isso, né? É isso.